Dando continuidade à série de vídeos sobre neoliberalismo, neste 7º vídeo, nós trataremos sobre como a política neoliberal do atual governo provocou o aumento dos preços da cesta básica. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bom, segundo o Diese, a cesta básica em Fortaleza aumentou nos últimos 10 anos 162,13%, enquanto a inflação, segundo o IBGE, foi de 75,49%, ou seja, a inflação real para o trabalhador que utiliza boa parte do seu salário na aquisição de alimentos foi 2 vezes maior. Segundo o Diese, em julho de 2011, a cesta básica em Fortaleza custava R$ 214,71. Em julho de 2021, portanto 10 anos depois, essa cesta básica custava R$ 562,82. Junte-se a isso, achatamento salarial, aumento do desemprego, corte nos programas sociais como Bolsa Família, pandemia da Covid e tantas outras mazelas ocorridas durante o desgoverno do Bolsonaro. E teremos uma situação de calamidade. Mas o que a política neoliberal tem a ver com a inflação e a piora das condições de vida do nosso povo? O Brasil, ele é o maior produtor de soja do mundo, o segundo maior produtor de carne bovina e o terceiro maior produtor de frango. E se mantém aí entre as primeiras colocações mundiais em produção de alimentos. Se produzimos tanto, por que o preço da cesta básica está tão caro? Para respondermos a esta pergunta, nós precisamos entender que para o capitalista, o mais importante é aumentar o seu capital. Mesmo que para isso pessoas morram de fome. É isso mesmo, eu não estou exagerando. Em um país socialista, a produção de alimentos teria como objetivo principal matar a fome do seu povo e só depois exportar, porque nesses países a produção ela é coletiva e social. E nos países capitalistas essa produção é privada e atende exclusivamente os interesses dos donos dos meios de produção, o burguês. O neoliberalismo é a fase mais cruel do sistema capitalista e ela não está nem aí se o pobre está morrendo de fome, se as florestas e demais biomas estão sendo destruídos. O que importa para ela é acumular mais capital. Bem diferente das ideias keynesianas, que embora defenda o sistema capitalista, busca implantar políticas que possibilitem ao Estado regulamentar determinadas ações de proteção às camadas sociais mais vulneráveis. Mas que ações são essas? Várias ações que existiam desde a década de 90 e que ao invés de serem ampliadas e melhoradas, elas foram extintas em poucos anos pelo presidente Temer e pelo atual governo. Dentre essas ações estão a criação de um estoque regulador, que era realizado pela Conab. O estoque regulador, ele é a compra pelo Estado de parte da produção nacional para, em momentos de falta de alimentos, para liberar no mercado este estoque, garantindo que os preços não subam. Em outras palavras, regular a lei da oferta e da procura. No caso da perda de produção, por exemplo, por uma geada no sul do país ou em secas prolongadas no Nordeste. Bolsonaro ele praticamente acabou com a Conab, fechando 27 armazéns e retirando dela os recursos necessários ao seu funcionamento. Só para a gente ter uma ideia, em 2012, os recursos eram de 600 milhões de reais. Em 2020, ele caiu para 15 milhões. Além disso, com a alta do dólar, o agronegócio ele preferiu vender a sua produção no mercado internacional, porque era mais lucrativo, e isto com a anuência do governo. O estoque regulador ele é uma prática internacional, ele existe no Brasil desde a década de 90. Sem estoque regulador e com a procura por alimentos maior que a sua oferta, os preços subiram. Portanto, a culpa não é do clima, mas do agronegócio e do governo. O
fim do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, instituído em 2003, durante o governo do presidente Lula, que comprava dos pequenos produtores locais os alimentos que seriam utilizados na merenda escolar, nos hospitais públicos, né? O que possibilitava uma merenda de melhor qualidade aos estudantes e a garantia de venda da agricultura familiar. Este programa ele foi praticamente extinto pelo desgoverno Bolsonaro. O aumento constante dos combustíveis, né? Tratamos disso no vídeo anterior, né? O combustível mais caro, torna-se o frete mais caro e, consequentemente, o preço dos produtos ficam mais caros. E em 2020, né, o governo, para piorar, chegou a cortar 118 milhões de reais do Embrapa, né, inviabilizando o funcionamento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E sem pesquisa, sem ciência, não há desenvolvimento tecnológico, o que deixa o país cada vez mais dependente do capital transnacional. O agronegócio brasileiro está cada vez mais dependente e isso é uma questão de soberania nacional. Nossas sementes, nossos fertilizantes, nossos equipamentos, eles são fornecidos por empresas transnacionais. E todo o lucro dessas empresas são enviados, né, a seus países de origem ou para os paraísos fiscais. Além disso, a isenção de impostos para o funcionamento dessas empresas é cada vez mais vergonhosa. O agrotóxico paga menos de 3% de ICMS, enquanto a taxação média é de 27% nos demais produtos. Os agrotóxicos utilizados junto com as sementes transgênicas e a monocultura, eles são responsáveis pela poluição dos nossos mananciais e a infertilidade de nossos solos, o que leva o agronegócio a ocupar novas terras, invadindo terras ocupadas por comunidades indígenas ou quilombolas, né? E a desmatar florestas e outros biomas para plantar soja ou criar gado. Atualmente, 70% do consumo de alimentos no Brasil vem da agricultura familiar, já que o agronegócio ele produz para exportação. Para reduzirmos o preço da cesta básica, ele é necessário fortalecer a agricultura familiar e a produção de cooperativas de trabalhadores como as do MST. Para isso é necessário realizar a reforma agrária. Segundo o INCRA, em 2019, haviam 729 pessoas físico-jurídicas que declararam ser proprietárias de terras com dívidas com a União acima de 50 milhões de reais. No total, o grupo devia cerca de 200 bilhões de reais, com propriedades que dariam para assentar quase 215 mil famílias. A reforma agrária ela é viável e só depende da decisão política. Ao invés de fazer reforma agrária, o governo Bolsonaro cortou as verbas do INCRA e colocou na superintendência alguém que tem como principal objetivo o seu desmonte. Segundo, utilizar os bancos públicos para financiar a produção de alimentos e a indústria agropecuária, priorizando as cooperativas com um planejamento que possibilite a autossuficiência em grãos, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos e fertilizantes naturais. Terceiro, investir nos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento das boas práticas no campo, como o Embrapa, as Ematés, os Institutos Federais de Educação, as universidades públicas e a Conab. Quarto, aproveitar a expertise da Petrobras para incentivar a fabricação de fertilizantes com base na biomassa. E por último, ter como base a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis. Todas essas medidas, elas vão na contramão da política neoliberal, pois necessitam da participação do Estado no planejamento e execução de programas de desenvolvimento nacional.
Se o sistema capitalista ele é, por essência, explorador e concentrador de riqueza, ele, na sua fase neoliberal, é radicalmente cruel com os trabalhadores e a população socialmente vulnerável. Compreender os interesses que estão em jogo em nossa sociedade é importante para adquirirmos consciência enquanto sujeitos sociais, e não como massa de manobra que se deixa manipular com discursos moralistas, quando o que está em jogo é a nossa vida concreta, é o nosso direito ao trabalho e a um salário justo, é o nosso direito à moradia digna, é o nosso direito a uma alimentação saudável, é o nosso direito a uma educação, a um sistema de saúde e um sistema de transporte público, gratuito e de qualidade. É o nosso direito de ter uma vida digna. Tudo isso só é possível com a existência de políticas públicas estatais, já que para a iniciativa privada o que importa é o lucro, é o aumento do capital. Pense sobre isso, reflita, converse com seus amigos, com as suas amigas. Na hora de decidir em quem votar nas próximas eleições, procure saber o que o seu candidato pensa sobre isso. Eleger políticos de direita, neoliberais, é dar carta branca para eles votarem contra você no parlamento. Pense bem. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Não se esqueça de fazer um comentário e até sugerir um tema para o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo sábado.